Bom sábado, feliz 2015 para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Como é bom começarmos o ano tão próximos daqueles que são nossos amigos, nossos irmãos, tão próximos de Deus. Vamos orar? Oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos entre família que somos. Obrigado, Pai, porque em tão boa circunstância nos encontramos dentro da Tua casa de oração, para receber mais um sábado, uma semana que se encerra e uma nova que se começa, em uma ocasião tão especial, o primeiro sábado deste ano. Esteja conosco nesta manhã, durante o estudo da Tua Palavra, envie o Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e abrir o nosso entendimento, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Primeiro sábado de 2015, nós já começamos a primeira série do ano. E nos próximos 4 sábados de janeiro, nós vamos falar sobre o sábado. E a importância do sábado, o verdadeiro sábado na Bíblia. É o sábado bíblico ou é uma invenção de algumas igrejas por aí? É o sábado para o homem universal ou o sábado é apenas para o judeu? Durante esse mês, nós vamos estudar a respeito do sábado. Nos próximos sábados, o pastor Camacho estará conosco, compartilhando os outros e os demais temas sobre o sábado. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Tradicional capítulo dos mandamentos. Início de ano, e muitos já fizeram os seus planos, estabeleceram suas metas, estabeleceram onde querem chegar até o final de 2015. 2015 é um ano importante, um ano de ciclo para muitos empresários, para muitos autônomos e para muitos profissionais carreiristas. Primeiro dia de ano, e eu ligo a televisão e ali está a posse da nossa presidente, para a felicidade de 52% da população e para a infelicidade dos outros 48% da população. E não me importa agora em qual dessas duas categorias você se encaixa, mas certo é que vivemos uma democracia. Se é a melhor forma de estabelecer uma sociedade, uma república, não sabemos, estamos experimentando, somos uma democracia nova. Nelson Rodrigues discordava disso, dizia que a democracia é a opressão da maioria e da maioria inculta. Não estou dizendo que esse é o nosso caso, era a opinião do Nelson Rodrigues, mas certo é que teóricos dizem que a democracia é o pior sistema de república possível, com exceção de todos os outros. Graças a Deus não vivemos uma aristocracia e não somos liderados por principais, se bem que em alguns momentos isso funcionou. Certo é que, nessa época do ano, nós queremos saber para onde a nossa sociedade vai. E um importante dramaturgo tcheco, Václav Havel, presidente da Tchecoslováquia e depois por 10 anos presidente também da República Tcheca, um homem das artes, com a queda da União Soviética se levantou como um presidente daquela nação. Ele dizia o seguinte: se você quer saber para onde uma sociedade vai no ano que vem, então você precisa saber que músicas essa sociedade vai cantar no ano que vem. E agora você, como eu brasileiro, pode ficar muito tranquilo, porque 2014... tirando a sofrência do Pablo, porque o homem não chora, o grande sucesso do ano, sem sombra de dúvida, foi Beijinho no Ombro. O funk ostentação, o arrocha ostentação, e não me pergunte o que é arrocha, que eu não sei mesmo. O sertanejo ostentação, e a ostentação, e talvez só o lepo-lepo tenha ido na contramão da ostentação, porque não tem carro, não tem casa, não tem nada. Mas tirando o lepo-lepo, as músicas da nossa nação, para onde a nossa nação caminha, tem que ver com essa tal da ostentação, a cultura da ostentação. Mas de onde vem a cultura da ostentação? Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá para te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer, beijinho no ombro. Para onde caminha a nossa sociedade? Se Václav Havel estiver certo, nós precisamos ficar preocupados. MC Gui se autodenomina o príncipe da ostentação. E o que dizer da maior piada de 2014? Fazendo agora uma retrospectiva, o rei do camarote. Foi 2013 ou 2014? 2014. Podemos concluir com toda certeza que um modelo de sociedade
que produza reis do camarote não é um bom modelo de sociedade. Acontece que nós vivemos naquilo que os eruditos da sociologia dizem ser a sociedade do consumo. A sociedade do consumo, ela é em termos benéfica para o mercado. E entre a primazia do Estado ou a primazia do mercado, cada um também tem a sua linha de pensamento, mas há prós e contras nas duas primazias. Certo é que a sociedade do consumo gerou aquilo que tem que ver não com o consumo, que é a cultura de consumo, que tem que ver com o consumismo. E hoje a nossa sociedade só se sustenta, o mundo capitalista só se sustenta através do consumismo, através da ganância. A ostentação é apenas um sintoma do grande mal-estar que nós vivemos na pós-modernidade, como diria Bauman. Entre outros sintomas, quando Adam Smith pensou o capitalismo, ele dizia o seguinte, que a ganância é a grande chave, o grande motor mantenedor do capitalismo. Para que o livre mercado possa se estabilizar, você precisa estimular a ganância. Porque o padeiro não faz pão quentinho, dizia ele, para você comer toda manhã, por altruísmo, ele faz isso por ganância. E quando ele faz pães melhores, ele não faz isso por excelência, ele faz por ganância, porque um outro padeiro começou a fazer pão também. E ele precisa vender mais, ele precisa lucrar, ele precisa conquistar o espaço, o ímpeto empreendedor. Certo é que por mais que você tente romantizar ou idealizar dentro da doutrina marxista e dizer que há uma possibilidade de intervir, dificilmente nós conseguimos acalmar o ímpeto empreendedor e a livre iniciativa do ser humano. Certo é que a nossa sociedade sofre com esse mal-estar da cultura de consumo, e aqueles que estão nas lavouras, se é que assim podemos chamar, no cultivo e na cultura do algodão, quando não são escravos, sequer têm dinheiro para comprar as camisas que o algodão que ele colheu produzem. Um coletor de algodão, ele não pode usar uma camisa da Dudalina. E o pior, quando ele sai da lavoura e vai para sua casa, ele liga a televisão, ele é bombardeado por informações que dizem, propagandas que dizem que ele só é alguém se ele usar uma camisa daquela lá. Que sociedade que nós vivemos. A busca é desenfreada pelo lucro. Nós somos escravos das coisas. Somos escravos do ganho. Quem é que manda em quem na nossa sociedade? Nessa manhã nós vamos refletir sobre 3 aspectos de como o sábado ele se torna uma resposta à nossa cultura de consumo e à nossa sociedade desenfreada que produz reis do camarote. Vamos falar sobre a sua relevância sociológica, a sua fundamentação teológica e as suas implicações escatológicas. Ou seja, a relevância do sábado para a nossa sociedade, a fundamentação bíblica, se o sábado ele é verdadeiro ou não, e as implicações para o tempo do fim do sábado como um sinal de Deus, do seu povo. E aí eu convido você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar a Bíblia. Vamos para Gênesis, capítulo 2. E vamos ler os versos de 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Esse texto encerra o ciclo semanal e o período de criação de Deus. E o mais interessante é que esse dia, ele vem posterior ao dia da criação do ser humano. Logo, o primeiro dia da vida do homem foi um dia de descanso, um dia de festa, um dia de celebrar com o seu Criador.
um dia de cessação, um dia de adoração, um dia de santificação. Porque tudo na vida precisa começar com adoração a Deus. Tudo na vida precisa começar com santificação a Deus. O Criador não é nada sem... A criatura, perdão, não é nada sem o seu Criador. E o sábado vinha para dizer quem é que é o seu mantenedor, quem é que é o seu provedor, quem é que pode te sustentar. Acontece que nós estávamos falando sobre ostentação e sobre a cultura de consumo e as implicações, e entendemos que a ostentação é só uma dos sintomas desse mal-estar da cultura de consumo. 2012 para cá nós tivemos pelo mundo afora diversas manifestações onde o ser humano médio começou a se colocar contra de maneira hostil e violenta todos aqueles emblemas do sistema financeiro que por aí estão. Londres, Madrid, Paris, Atenas, e o que dizer de junho de 2013 em São Paulo? Em Londres as pessoas atacavam aqueles templos de estabelecimentos comerciais, os shopping centers, onde você só é bem quisto se você pode ser um potencial comprador. Se você não é um potencial comprador, logo a segurança do local começa a te olhar com olhos tortos. Em junho de 2013, a Folha, em um dos dias das manifestações em São Paulo, flagrou um grupo de pessoas invadindo uma loja de eletroeletrônicos. E uma daquelas pessoas pegava televisões de tela plana e quebrava no chão. E aí o repórter foi perguntar por que ele estava fazendo aqui, por que ele estava fazendo aquilo, por que ele não levava para casa. Ele disse assim, não. A resposta dele foi uma resposta de repulsa. Repulsa contra esse sistema de varejo que me impõe uma vida a prazo, uma vida a crédito. Nós aprendemos a viver com a cultura do consumo uma vida a crédito. Hipotecamos o futuro. Antes de voltar para o seminário, para terminar o teológico, eu executava uma atividade onde eu cuidava de uma carteira de varejo com as principais bandeiras de varejo do nosso país. Desde ramo mole, ramo duro, têxtil, moveleiro e por aí vai, eletroeletrônicos e por aí vai. E a constatação mais interessante foi saber que, já hoje, a maior receita de uma empresa de varejo não vem do produto que ela vende, mas do dinheiro que ela vende. A ideia do crédito, a ideia do compre, eu vendo o meu dinheiro para que você compre o meu produto e depois você paga pelo dinheiro e pelo produto. Então o varejo começa a atacar aquela categoria de pessoas que já não é mais bem-vinda nos bancos e nas grandes instituições financeiras. E o alto endividamento da sociedade começa a destruir famílias, começa a destruir possibilidades, começa a destruir futuros. Porque nós não cessamos a nossa busca pelo lucro, a nossa ganância. O mundo tem alimento para todos, mas não tem alimento para a ganância de todos. Você entende o problema? Nós vendemos o nosso tempo em troca das coisas. E acumulamos coisas que nem teremos tempo de desfrutar. Outro sintoma que entrou para o nosso cotidiano foi o tal de rolezinho. Você conhece? Verdadeiros atos de vingança contra as fortalezas de consumo. Onde quem não é potencial comprador não é bem-vindo. Uma tentativa de se vingar da humilhação de serem consumidores desqualificados em uma sociedade de consumo. Por todos os lados vemos focos de rebelião. Ao passo que nós também nos esforçamos por nos mantermos vivos nesse jogo, onde quem morre com mais brinquedos ganhou o jogo. Mesmo as religiões não puderam escapar. Você liga a televisão e o que você vê aí é aquele monte de bispo, apóstolo, pastor e sei mais lá o que, vendendo a tal da teologia da prosperidade, em busca de fiéis que querem aumentar suas posses, barganhando com Deus. A sociedade de consumo conseguiu engarrafar Jesus Cristo, transformá-lo numa commodity e sair vendendo por aí. E muitos estão comprando esse Jesus engarrafado. Em uma sociedade de consumo, essas igrejas conseguiram o maior absurdo teológico dos nossos dias. Inclusive a existência passou a ser definida pelas palavras do mercado. Quem somos nós? Somos aquilo que podemos consumir, somos aquilo que temos. O texto de Gênesis nos diz que Deus descansou de toda a obra que fizera no sábado.
Após criar as coisas no espaço, Deus marcou o encontro com o homem no tempo. Rabi Abraham Joshua Heschel, em sua elegante e apaixonada obra O Shabá, ele diz o seguinte: há felicidade no amor ao trabalho, há desgraça no amor ao ganho. Eu não sei quantos se lembram desse jovem. Estevam, pode liberar nas telas aqui pra gente? Não sei se vai liberar para vocês, mas eu não sei quantos se lembram desse rapaz. Já apareceu? O Estevam vai jogar pra gente, está ali. Esse rapaz chamava-se Moritz Ehrhardt. Apareceu? Moritz Ehrhardt, um alemão, 2013, agosto de 2013. Você lembra dessa notícia? Esse menino estava buscando um emprego no Merrill Lynch, o Bank of America, em Londres. E então ele ficou 72 horas ininterruptas trabalhando no seu estágio, porque haviam 10 semanas para conseguir a vaga e 300 pessoas competindo por ela. Ele não resistiu ao esgotamento do seu corpo. E ele morreu com 21 anos de idade, em busca de um emprego dos sonhos, em uma grande instituição financeira. Eu não sei, eu tentei pesquisar, não encontrei a resposta. O banco, ele se manifestou na época, dizendo que só depois da autópsia eles poderiam dizer se a causa era realmente o esforço do trabalho, mas 72 horas sem parar, qualquer outra razão que tenha levado à morte. Com toda certeza, tem conexão com o esforço. Os famosos workaholics, os viciados em trabalho. Quando Deus descansa no sábado, Ele está dizendo que Ele não é workaholic. Ele está dizendo que Ele não criou workaholics. E Ele está dizendo que isso não é bom para o ser humano. Uma vida orientada ao ganho, uma vida orientada ao lucro, uma vida orientada ao trabalho, uma vida orientada ao vício, que pode levar a uma overdose, que pode levar a uma morte. 21 de agosto de 2013. Para onde nós estamos indo? Nesse cenário, o sábado se levanta como uma poderosa resposta à sociedade de consumo que nós vivemos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus fez 3 coisas nesse dia. Ele descansou, Ele santificou e Ele abençoou esse dia. Paul House, em sua teologia do Antigo Testamento, ele comenta o seguinte sobre a importância do ato de descansar. Ele diz assim: depois de criar os céus, a terra e a raça humana, Deus estabelece o 7º dia como o tempo de cessar a atividade. Essa cessação, ou o Shabá, o sábado, o descanso, separa o 7º dia dos demais dias de atividade. Assim, a atividade constante não consome nem caracteriza Deus. A atividade constante não consome nem caracteriza Deus. E também não deve consumir, nem caracterizar o restante da criação. Nesses 7 dias de criação, o tempo de cessar é tão válido quanto os tempos de criar e fazer. Ao cessar sua atividade criadora, Deus demonstra que você jamais encontrará sentido na sua vida, baseado nas coisas perenes dessa vida. Não há sentido nas coisas que ocupam o espaço. O nosso ímpeto por conquistar o espaço, por montar impérios, monopólios, não é o que dá sentido à vida. Quando Deus descansa no sábado, Ele diz que o sentido na vida está relacionado às coisas do tempo e não com as coisas do espaço. Porque Deus não construiu um templo no espaço, Ele construiu um templo no tempo. A primeira coisa que Deus declarou santo em toda a Escritura Sagrada foi o sábado. Deus não declarou um povo santo, Deus não declarou um templo santo, antes de declarar um dia santo. O sábado não é para os judeus, o sábado foi dado para o homem universal. Eu não guardo o sábado porque está nos 10 mandamentos. Eu não guardo o sábado primariamente porque ele foi dado no Sinai para Moisés. Alguns poderiam dizer que pelo fato de ter sido dado no Sinai para Moisés, ele é para o povo de Israel. Mas Deus não deu o sábado no Sinai para Moisés, para o povo judeu. Ele deu o sábado no Éden, na perfeição, para o homem universal e para todos os homens, antes de existir qualquer povo judeu. A criação do sábado é edênica e perfeita, tanto quanto todos os outros itens da criação. Ao comentar sobre o descanso no sábado, o filósofo brasileiro agnóstico, muito conhecido, popular, Luiz Felipe Pondé, diz o seguinte: para experimentar sua semelhança com Deus, o homem tem que ter a experiência da ação
e da inação. Não basta você trabalhar 6 dias se você não parar no 7º dia. E não basta você descansar no 7º dia se você não trabalhar 6 dias. Ali está o equilíbrio das coisas. Além de descansar no 7º dia, Deus o declara santo. Walter Kaiser, também em sua teologia do Antigo Testamento, ele faz um outro apontamento sobre o texto de Gênesis 2. Ele diz assim: assim Deus fez com que o 7º dia fosse santo, como memorial perpétuo à contemplação do universo inteiro e de tudo quanto nele havia. Seu descanso tinha que ser simbólico para o homem, não somente no seu ritmo de trabalho e cessação da labuta, como também para suas esperanças eternas. Essa terminação era tão decisiva que o escritor também, abruptamente, cessa a sua narrativa dos eventos. E aqui ele faz uma análise do texto de Moisés. Moisés não conclui o 7º dia com a expressão esperada, e houve tarde de manhã o 7º dia. Não, ele conclui dizendo, e Deus descansou. E ali ele cessa o texto também. Em uma seleção de citações do Rabi Heschel, concluímos o seguinte, eu quero pôr algumas para vocês. Peguem a ideia, tomem nota, busquem o livro, quem sabe interessante. Diz o seguinte: o 7º dia representa o armistício, o cessar-fogo, na cruel luta do homem pela existência. Uma trégua em todos os conflitos, pessoais e sociais. A paz entre homem e homem, homem e natureza. A paz dentro do homem. Um dia em que manipular dinheiro é considerado uma profanação. Em que o homem admite sua independência daquilo que é o principal ídolo desse mundo. O 7º dia representa o êxodo da tensão. A liberação do homem de sua própria confusão. A instalação do homem como um soberano no mundo do tempo. É um dia no qual abandonamos nossas atividades plebeias e recuperamos nosso estado autêntico. Em que podemos partilhar da bem-aventurança na qual somos o que somos. Independente de sermos ou não eruditos, de nossa carreira ser um fracasso, é um dia de independência das condições sociais, onde todos são iguais. Deus não prometeu que todos seriam iguais nesse mundo, no espaço, mas Ele fez com que todos fossem iguais no tempo. Porque o tempo você não pode possuir, e nem privatizar o tempo, e nem privar o outro do tempo dele. É um dia de louvação e não um dia de petições. Jejum, luto, demonstração de pesar são proibidos no sábado. O sábado é o dia de desjejum, não é um dia de jejum. É um dia de festa, é um dia de celebração. Você não convida alguém para uma festa e imagina que ele venha em jejum. Assim Deus não preparou uma festa semanal e espera você em jejum. É um pecado ficar triste no Shabat, dizem os judeus. E por fim, essa última citação: há muita coisa que a filosofia poderia aprender da Bíblia. Para o filósofo, a ideia do bem é a ideia mais enaltecida. Mas para a Bíblia, a ideia do bem é a penúltima. Ela não pode existir sem o sagrado. O bem é a base, o sagrado é o ápice. As coisas criadas nos 6 dias, Ele as considerou bem. O 7º dia, Ele fê-lo santo. Eu queria agora convidar você a uma fundamentação bíblica para concluirmos. Cada vez mais eu tenho percebido que o embate sábado versus domingo tem se tornado inócuo, mesmo para muitos cristãos de denominações que dizem guardar o domingo. George Knight, um teólogo, historiador, importante teólogo adventista, inclusive grande erudito, autor da meditação desse ano. Se você já a tem, eu a recomendo. Ele diz o seguinte a respeito dessa abordagem sábado versus domingo. Essa teologia do medo, essa teologia do sensacionalismo, do terrorismo e por aí vai. Essa abordagem pesada. Ele diz assim: vivemos em uma era civilizada em que poucos têm qualquer interesse na santidade do domingo. A maioria não se importa com as leis dominicais e pouca importância se dá à maior parte dos assuntos trazidos à tona a partir do século XIX. Para muitos, o que importa é o avanço da pregação do evangelho e de outras atividades genuinamente importantes, como alimentar os famintos. Logo, um modelo de pregação combativa, que tente atestar ou provar que a guarda do sábado é correta, e sugerir que os guardadores do domingo estão em maus lençóis diante de Deus, além de muitas vezes ter pressupostos deselegantes, tem tido pouco efeito nas gerações emergentes. Eu diria que uma sensata pregação sobre o assunto deve buscar elevar o conceito bíblico do sábado e apresentá-lo como a sua mais natural importância para o ser humano, visto que foi instituída no Éden para o homem universal
Logo, tem tremenda relevância, inclusive para o homem pós-moderno. Sobre esse embate, nós podemos tratar de alguns textos que reafirmam a universalidade e a perenidade do sábado. Mas eu queria tratar de algumas questões. Há apenas 8 textos na Bíblia que indicam claramente o primeiro dia da semana. Nenhum destes cita esse primeiro dia como sendo domingo, afinal também não era chamado assim, mas era o primeiro dia da semana. Nenhum desses 8 textos tem uma declaração clara de que deve-se encerrar a guarda do sábado e passar a observar o domingo. Logo, não temos base bíblica para acabarmos com um mandamento divino, com uma palavra de Deus na criação, com uma ordem de Deus e alterá-la para um outro dia. Só uma interpretação muito criativa e forçada desses textos pode nos levar a uma conclusão assim. Precisa de muita criatividade teológica para dizer que esses textos querem dizer que o sábado foi abolido e agora temos que guardar o domingo. Mas nós não temos tempo de tratá-los um a um. Eu queria elevar o conceito do sábado e não entrar num embate entre sábado e domingo. Alguns dizem que a ressurreição de Cristo indica que nós devemos guardar o domingo. Uma interpretação não bíblica, mas filosófica. Jesus ressuscitou no domingo, então a gente vai guardar o domingo. Note, a ressurreição de Cristo não indica que o domingo deve ser proeminente. A ressurreição de Cristo só reforça que o sábado deve ser preservado. Note, Deus em Gênesis 2 declarou que ao cessar a criação, Ele disse que tudo era bom. E então Ele descansou no 7º dia. Êxodo 20, versículos de 8 em diante, Ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E Ele dá um motivo para tal. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Ele coloca o sábado como um memorial da criação. Em Deuteronômio 5, Moisés repete a lei. E quando ele chega no 4º mandamento, ele não diz mais que nós temos que nos lembrar do sábado, porque Ele fez o céu, a terra e o mar nesse dia. Mas Ele diz o seguinte, guarda o sábado para o santificar. Porque eu sou o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Logo, o sábado também tem uma implicação relacionada à redenção do homem. A redenção do povo de Israel da terra do Egito. O ser humano deveria guardar o sábado porque ele é o memorial da criação. E ele deveria guardar o sábado porque ele era o memorial da redenção de Israel. A redenção de Israel é um antitipo da redenção do ser humano, da escravidão do pecado. Logo na cruz, Cristo fez aquilo que Moisés tinha feito com Israel no Egito. Ele libertou Israel do Egito. E Cristo libertou o ser humano, redimiu o ser humano da escravidão do pecado. E na sexta-feira, assim como no Éden, Ele disse que tudo era bom. Na sexta-feira Ele disse, está consumado, e pendeu sua cabeça na cruz. E sabe o que Ele fez no dia seguinte? A mesma coisa que Ele fez no Éden. Ele descansou no 7º dia. A ressurreição de Cristo só reforça que o sábado é o memorial da redenção, assim como é o memorial da criação. Se nós queremos pregar um Deus criador do céu e da terra, e um Deus que preparou a salvação para o ser humano, nós precisamos preservar a mensagem do sábado, porque é Ele que declara para o mundo que Deus é o nosso criador e o nosso redentor. A ressurreição não quer dizer que Deus, porque Cristo ressuscitou no domingo, nós temos que guardar o domingo. Ainda sobre o relato da criação, o Rabi Heschel, Rabi judeu contemporâneo do nosso século passado. Então não é contemporâneo, é do século passado, perdão. Faz uma importante análise. Toda a criação se deu pela autoridade da palavra de Deus, inclusive a santidade do 7º dia. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, inclusive o 7º dia. E ele diz assim, o mundo é transitório, mas aquilo pelo qual o mundo foi criado, a palavra de Deus, é duradouro. Nós temos um paralelo canônico, um paralelo bíblico, para tal afirmação de Heschel, está lá em Isaías 40, verso 8, diz assim, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O sábado ele é tão perpétuo, quanto o sol é perpétuo. Porque o sábado foi criado pela mesma palavra que criou o sol. Enquanto o sol não cessar, a observância do sábado para o homem universal não pode cessar. Quem é o homem para mudar uma palavra de Deus? Sabe, os 10 mandamentos não são chamados de mandamentos. Lá em Êxodo 20, se você ler o versículo 1, vai dizer que são as 10 palavras. As 10 palavras de Deus para o ser humano. Através da sua palavra, Deus criou e santificou o sábado no Gênesis. E através da sua palavra Ele ordenou que nós lembrássemos do sábado para sempre no Êxodo. Quem é o homem para mudar a palavra de Deus? Eu queria fazer
um outro argumento e um pequeno panorama, um resumo do sábado na Bíblia. Um outro argumento muito utilizado em oposição é a perenidade do mandamento do sábado. E nós já tratamos essa ideia. Deus não deu o sábado no Sinai, Deus deu o sábado no Éden. O sábado não é para o judeu, o sábado é para o homem universal. Já tratamos disso. Não vamos ter tempo de ler todos os textos, se você quiser tomar nota. E aqui nós fazemos um resumo do sábado na Bíblia. Gênesis 2, de 2 a 3 diz que o sábado foi instituído na criação do mundo, quando todas as coisas eram perfeitas. E aqui eu elenquei 10 motivos pelos quais guardar o sábado. Êxodo 20, de 8 a 11, o sábado foi perpetuado no Decálogo, que anuncia os princípios eternos da lei de Deus. Mateus 12, 8 e Lucas 6, 5, Jesus Cristo se declarou como o Senhor do sábado. Logo, o dia do Senhor qual é? Se Jesus é o Senhor do sábado, qual é o dia do Senhor Jesus? A Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma, não com conceitos filosóficos. Quando nós vamos lá em João, em Apocalipse de João, no primeiro verso, que diz que João foi tomado em visão no dia do Senhor. Alguns tentam dizer que o dia do Senhor era o domingo. O domingo nem era chamado dia do Senhor na época que João escreveu o Apocalipse. Como que poderia ter sido domingo? O dia do Senhor, segundo Lucas e Mateus, Jesus é o Senhor do sábado. Logo, qual é o dia do Senhor? Assim se interpreta a Bíblia. Assim se faz uso das regras de hermenêutica. Só forçando aqueles 8 textos, nós podemos tentar chegar de maneira criativa em outra conclusão. Jesus, Lucas 4,16, Jesus frequentava a sinagoga aos sábados. Marcos 2,27, Jesus ensinou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não para os judeus apenas. Ele disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Logo, é importante que o homem tenha proeminência nas suas necessidades em relação ao sábado. O sábado não pode tomar lugar das necessidades do ser humano. Vitais. Quando Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ele está dizendo que não sou eu que guardo o sábado, é o sábado que me guarda. É ele que me livra da tirania e da opressão das coisas. A tirania e a escravidão do lucro, da ganância. É ele que me liberta. E sexto, Jesus ensinou que é lícito fazer o bem no sábado, Mateus 12. Lucas 23, 56. Os discípulos de Jesus observaram o sábado mesmo depois da morte de Jesus. Atos 13, 14, 13, 42, Atos 13, 44, Atos 17, 2, Atos 18, 4, Atos 18, 11. Todos esses são episódios em que os discípulos vão à igreja, à sinagoga no sábado. Os apóstolos frequentavam a sinagoga no sábado, mesmo depois da morte de Jesus. Alguns dizem que eles faziam isso porque a sinagoga só estava aberta no sábado. Mas Atos 16, 13 mostra um episódio em que não havia sinagoga na cidade. Então os apóstolos se reuniram para adorar num sábado em um outro lugar. Porque o importante no sábado era a adoração e a santificação. E não o fato de ir a uma sinagoga. Por fim, Mateus 24, 20. Eu queria que você lesse comigo. Mateus 24, 20. Jesus recomendou a observância do sábado mesmo depois da sua morte. Mateus 24, 20. Essa porção do Evangelho de Mateus é uma porção profética. Jesus está fazendo uma profecia, profetizando a respeito da destruição de Jerusalém, que aconteceria 40 anos depois da sua morte, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E a preocupação de Jesus no capítulo 24, mesmo depois da sua morte, capítulo 24, versículo 20, e eu estou em Lucas, nunca vou ler 24, 20 em Lucas, esse texto. Mateus 24, 20 diz assim, me perdoem. Pronto, achei. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. A preocupação de Jesus para um evento posterior à sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, estava ligada à guarda do sábado. Sabe, alguns teólogos tentam dizer que existem outras razões para Jesus ter dito isso. Eles dizem que no sábado as pessoas seriam impedidas de fugir e por isso Jesus disse para torcer para não cair no sábado. Os portões da cidade eram fechados no sábado. As pessoas não podiam andar mais do que 2 milhas no sábado. Os vizinhos poderiam impedir que as pessoas fizessem isso no sábado. Então eles querem dizer que é por causa disso que Jesus disse: tomara que a sua fuga não se dê no sábado, orai para que ela não se dê no sábado. No entanto, nós temos comprovações históricas para dizer que o judeu ele era liberado para uma fuga que salvasse sua vida no sábado. Daniel Henry Ropes, ele diz o seguinte a respeito desse episódio. Desde o período dos Macabeus, entre Malaquias e Mateus na sua Bíblia,
Desde o período dos Macabeus, quando 1000 israelitas preferiram morrer às mãos dos sírios do que empunhar armas e violar o sábado. E desde os tempos do cerco de Jerusalém por Pompeu, quando Roma finalmente invadiu os reinos ptolomaicos e seleucidas, quando os defensores abandonaram os muros no momento em que a estrela do sábado apareceu no céu, foi decidido que lutar em defesa própria no dia do descanso era um ato legítimo. Logo, a preocupação de Cristo não era com o empecilho ou com o impedimento de se fugir no sábado, mas com o fato de que não era uma atividade típica para o sábado, toda a confusão de uma fuga. Cristo estava preocupado, sim, com a observância do sábado. Eu disse que nós concluiríamos com o sábado e a sua implicação escatológica, o sábado e a sua implicação para o tempo do fim, o sábado como um sinal do povo de Deus no tempo do fim. E aí nós concluímos com o texto da primeira mensagem angélica de Apocalipse de João, capítulo 14, verso 7. Apocalipse 14, 7. E eu disse que nós estudaríamos um pouco a Bíblia, mas esse estudo não pode parar aqui. Nós teremos os próximos 3 sábados. E você tem a sua Bíblia na sua casa, é importante que você estude. Não caia no erro de acreditar em mim, por favor. Não confie em mim. Confie no seu estudo. Peça inspiração, iluminação do Espírito Santo e busque a verdade na palavra de Deus. Você não tem que confiar em instrutores bíblicos, você precisa confiar no Cristo da Bíblia. Apocalipse 14, verso 7 diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. As 3 mensagens angélicas estão num contexto do tempo do fim. Elas devem ser proclamadas nas vésperas da volta de Jesus. E nas vésperas da volta de Jesus, a primeira mensagem a ser declarada é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Qual é o memorial daquele que fez o céu, a terra e todas as coisas? Esse texto tem total conexão. João está escrevendo no chão do Antigo Testamento. João não está escrevendo com o horóscopo. João não está escrevendo com o jornal de hoje. Não se interpreta profecias na base do jornal. Se interpreta profecias na base da Bíblia. João está escrevendo no solo do Antigo Testamento. Quando ele usa essa linguagem, porque ele fez o céu, a terra e tudo que nele há, ele está citando Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A primeira mensagem angélica é uma declaração de que Deus é o Criador. E você declara que Deus é o Criador, elevando a importância da observância do memorial da criação. Por fim, a terceira mensagem angélica crava no versículo 12 do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos. O dilema final será um dilema de adoração. Aqueles que adoram Babilônia e aqueles que são os santos de Deus, que perseveram. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sabe? O livro de Apocalipse nos revela que nos últimos dias a questão decisiva seria a questão da adoração verdadeira. O que está em jogo é a adoração verdadeira. Nesse sentido, o sábado está conectado com a verdadeira adoração. Aqueles que adorarão Babilônia, ou os santos que perseveraram em adorar o Criador. Como está escrito no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Rachel diz mais a respeito do sábado. O Shabá possui uma santidade como aquela do mundo vindouro. A não ser que uma pessoa aprenda a apreciar o sabor do sábado, enquanto ainda permanece nesse mundo, a não ser que ela seja iniciada na apreciação da vida eterna, a pessoa não estará apta a gozar o sabor da eternidade no mundo por vir. A essência do mundo vindouro é o sábado eterno, diz ele, e o 7º dia no tempo é um exemplo de eternidade. O Shabá chega ao mundo, espalhando um cântico, no silêncio da noite. A eternidade profere um dia. Sabe, a questão da adoração está conectada ao repouso físico, mental e espiritual. A adoração da Babilônia econômica, a adoração da confusão econômica, da confusão social, da confusão política, da confusão religiosa, ou a verdadeira adoração. A quem estamos adorando nos últimos dias da história da humanidade? A quem iremos adorar? Enquanto a humanidade luta por espaços compartilhados, e essa é a nossa conclusão, de fato, por sítios comuns,
Deus resolveu estabelecer o comunismo no tempo e não no espaço. O tempo nunca será propriedade exclusiva de qualquer humano. O tempo é uma bênção comum a todos os iguais. Ninguém possui o tempo, ninguém privatiza o tempo. Nós partilhamos o tempo, nós possuímos o espaço, mas partilhamos o tempo. O mesmo minuto para mim é um minuto para você. Deus não marcou um encontro conosco no espaço. Isso limitaria o acesso. Isso excluiria alguns. Uma denominação excluiria alguns. Esse pode, esse não pode. Esse aqui faz isso, esse não faz. Esse usa isso, esse não usa isso. Esse frequenta tal lugar, esse não frequenta. Então esse pode, esse não pode. Deus não marcou um encontro num espaço. Porque isso limitaria acessos. Excluiria alguns. Tornaria o encontro com Deus seletivo. Mas pelo contrário, Ele marcou um encontro conosco no tempo. O sábado chega a todos igualmente. Não há como exceder a capacidade de acesso. Ninguém pode ser excluído do sábado. É um encontro com todos em todos os lugares do espaço. Nós não vamos até Ele. Ele chega até nós. Quer você queira, quer não. Deus vem até nós através do tempo. Deus vem até nós através do sábado. A santificação começa com o sábado. Você quer ter uma vida de santificação? Não há santificação que não envolva o sábado. O sábado foi a primeira instituição declarada santa. O primeiro dia da vida do homem foi um sábado para mostrar que tudo começa com a adoração. Sábado não é holiday. Sábado não é férias, não é feriado. Sábado é holy day. Sábado é um dia santo. Há diferença nisso. Não somos nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. C.S. Lewis dizia o seguinte: um dos perigos de se ter muito dinheiro é que você pode ficar satisfeito com o tipo de felicidade que o dinheiro pode comprar, e assim pode deixar de perceber o quanto precisa de Deus. Quando tudo parece depender do simples ato de assinar um cheque, você pode se esquecer de que a cada momento depende totalmente de Deus, e o sábado reorienta a sua vida. Não te deixa se enganar. Muita gente tem depositado a sua esperança na conta bancária. Muitos rejeitam Deus, mas não podem viver sem um Deus, porque ao rejeitar o Deus verdadeiro, começam a adorar ídolos como o dinheiro, como a reputação, como o status social. Sabe? Eu não uso o sábado para afogar os meus desgostos e os meus dissabores da semana. Isso qualquer bom pub, qualquer boa casa noturna da badaladíssima noite de São Paulo poderia me proporcionar. Contudo, nunca em definitivo. Porque sempre depois que sai-se desses lugares, vem a ressaca. E a mesma vida acompanha aquele que buscou alívio ali. Como dizia um querido professor, milhões de pessoas dependem de remédios para enfrentar as perplexidades do dia. E milhões de outras dependem de comprimidos para dormir à noite. Isso nós não conseguimos deixar junto com as nossas notinhas de 100 quando a gente sai da balada. O sábado me proporciona repouso físico, mental e espiritual, ou seja, tem um fator restaurador. Talvez seja por isso que a história da criação contada na Bíblia e preservada pela tradição judaico-cristã separa os 6 primeiros dias como tempo comum e o sábado como tempo especial, considerado pelo Criador como sendo santo, provedor de bênçãos especiais e dia de descanso. Ou como dizia novamente esse querido professor, o tempo comum flui para o tempo especial, relembrando que o homem não se realiza nas coisas rotineiras da vida, mas na presença do Criador. O sábado é o dia em que o filho, a criatura, passa o dia com seu pai, o Criador. Depois de cada sábado, eu consigo iniciar uma nova semana reorientado. Esse é o conceito do sábado que nós devemos levar ao mundo. O descanso de todas as atividades corriqueiras nesse dia me oferece a oportunidade de dedicar tempo total para a minha família, tempo total para a minha filha, tempo total para os meus amigos, tempo total para Deus, sem dividir com qualquer outra preocupação secundária. O sábado nos relembra que, em última análise, não dependemos do trabalho, não dependemos da conta bancária, não dependemos da reputação, não dependemos do status social ou das realizações seculares, mas dependemos de Deus. E é isso que nós declaramos para o mundo. Quando nós cessamos o nosso trabalho, quando fechamos o nosso comércio, quando não vamos ao nosso emprego, nós estamos declarando para o mundo que não é o nosso patrão de quem nós dependemos, não é da nossa conta bancária que nós dependemos, ou dos nossos clientes que nós dependemos do Deus provedor, o Deus criador, o Deus redentor, aquele único que pode me sustentar. É isso que eu declaro ao mundo, quando eu cesso as minhas atividades no sábado. E é isso que o mundo precisa saber. Quem é aquele em quem eu confio? O sábado foi o primeiro dia da vida humana na terra, terminada a criação.
A vida começa com o descanso. A vida começa com a adoração a Deus. A vida começa festejando com o Criador. Que bom que 2015 tem começado aqui, nesse dia, nesse sábado. Chegará um tempo em que todos ao seu redor, amigos, familiares, a sociedade, as igrejas, o governo, dirão para você se esquecer da única coisa que Deus mandou você lembrar. E quando esse dia chegar, esse dia servirá de sinal para o povo de Deus e os adoradores de Babilônia, de que lado você quer estar. Eu quero orar por você, e o meu profundo desejo, que você saia daqui não preparado para embates sobre sábado versus domingo, mas preparado para adorar o Deus verdadeiro, o Deus do sábado, o sábado do perpétuo. Você pode ficar em pé para encerrarmos com uma oração? Querido Deus, Pai Criador, somos gratos, ó Pai, pela Tua graça de estabelecer um dia na semana, um encontro no tempo, onde podemos chegar até Ti e receber de Ti bênçãos especiais. Bênçãos especiais e reservadas aos verdadeiros adoradores. Nós entendemos que Tu estabelecestes um dia, e um dia determinado, um dia declarado, não outro dia qualquer, mas este dia, o 7º dia, como o verdadeiro dia de descanso, repouso, um dia de santificação e um dia de bênçãos. Que nós possamos fazer bom uso desse dia. Que possamos encontrar realmente o revigor da nossa semana. E que possamos entender que esse dia é o dia que faz com que comecemos a nossa próxima semana com adoração, santificação e uma festa com o nosso Criador. Obrigado por esse encontro semanal. Obrigado por se fazer presente na nossa vida a cada sábado, a cada dia, mas em especial no sábado. O sábado tem uma atmosfera do céu. O sábado tem um gosto da eternidade. Volta logo, Senhor. Não aguentamos mais a Babilônia nesse dia. Não aguentamos mais as manifestações. Não aguentamos mais as opressões. Não aguentamos mais a correria, a labuta, a escravidão e a opressão das coisas sobre nós. Liberta-nos disso, ó Pai. O sábado dá-nos um gostinho dessa libertação, mas queremos ser libertados para sempre. Volta logo, Senhor. Nós aguardamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Um bom restante de sábado para vocês.